Quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Elvis Rodrigues e aqui eu falo sobre filosofia católica e temas da nossa fé. Nesse vídeo eu vou falar sobre Santo Agostinho e o que ele pensava, escreveu, falava sobre o dom das línguas. Então já se inscreve no canal se você não está inscrito, curte, compartilha com seus amigos e fica comigo até o final. Infelizmente, muitos católicos que costumavam orar em línguas terminaram por abandonar essa prática espiritual justamente por escutarem que não era algo compatível com a fé católica, que era espiritualmente perigoso, que era uma histeria coletiva, uma sugestão humana ou até mesmo algo maligno e diabólico. Isso acaba sendo muito trágico. E justamente por isso eu gostaria de fazer aqui alguns acenos nesse vídeo e eu quero muito a sua atenção sobre esse tema. Grande parte do que se sabe sobre o dom das línguas tem a sua fundamentação na Sagrada Escritura. Começamos por aí. Muito em particular, nos ensinamentos de São Paulo, extraídos da primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 14. Nessa passagem, por exemplo, São Paulo ele vai abordar e também vai alertar sobre um caso concreto vivido naquela comunidade em concreto de Corinto. Muito em particular, sobre esse uso imaturo dos dons do Espírito Santo. Então atenção ao que eu estou falando aqui. A correção está no uso imaturo, inadequado, e não na negação do dom em si mesmo. Afinal, como negar um dom? Como negar um carisma do Espírito Santo? Ele que é o próprio doador dos dons, que é o dom por excelência. Penso, portanto, que negar os carismas do Espírito Santo, de algum modo, seria como negar o próprio doador. Isso seria até mesmo, quem sabe, um pecado contra o Espírito Santo, né? Então veja que São Paulo ele não cerceia o dom, muito ao contrário. Uma vez que o dom de línguas ele é o menor de todos os dons, ele anima a comunidade a que almeje, a que aspire aos dons superiores, por exemplo, como o da profecia. Então, tem mais dons do Espírito Santo, tem mais do Espírito Santo para ser experimentado. O dom de línguas é apenas a porta dos carismas. Aliás, o próprio São Paulo louva e bendiz a Deus, como ele mesmo afirma, de que ele fala em línguas mais do que a comunidade em Corinto. Então São Paulo ele continua dizendo que deseja que todos orem em línguas, e mais do que isso, que também profetizem. Então aqui eu vejo que nem precisa de muita necessidade de argumentos elevados, porque qualquer leitor honesto poderá compreender que se os dons, como o dom das línguas, por exemplo, fossem alguma coisa ruim ou mesmo maligno, inadequado, São Paulo teria corrigido para que não se praticasse. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que aconteceu. Como nós podemos ler no texto de Coríntios, São Paulo ele faz uma oportuna intervenção, sim, a fim de que a comunidade faça um uso correto dos dons, dos carismas do Espírito Santo. Então, para além do texto bíblico, mas sempre em conjunto e amparado por ele, também nós podemos recorrer ao próprio Catecismo da Igreja Católica, que trata sobre o dom das línguas. Eu quero ler com você aqui no número 2003. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, graças especiais, designadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, o que significa favor, dom gratuito, benefício, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. E aí então, se nós retomarmos o texto de 1 Coríntios, nós também veremos que se trata de um dom de oração e de louvor, que vai para além das nossas palavras humanas e que acaba excedendo aquilo que pode ser articulado no nosso idioma. Então vejamos que o dom de línguas ele consiste em falar, em orar, em louvar a Deus sob a condução e a influência do Espírito Santo numa linguagem que nós não entendemos. E justamente por isso, São Paulo ele continua dizendo que quando alguém ora em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Mas também ao mesmo tempo, São Paulo ele também compreende que o dom das línguas ele tem um caráter, vamos dizer, dirigido às pessoas. Ele tem um caráter como que uma mensagem, nesse sentido, uma profecia, a profecia em línguas. E é o que se requer nesse caso, uma interpretação. Veja então que não se trata de uma tradução, mas de uma interpretação do sentido, do significado daquela oração que é feita em línguas e que tem um caráter de mensagem dirigida para uma pessoa
ou então para a assembleia. E justamente por isso, essa oração em línguas, ela é entendida, assimilada e transmitida, ela se torna então uma profecia, que vem, como sabemos, para edificar, para exortar ou para consolar uma pessoa, ou como disse também, uma assembleia. Ainda como diz São Paulo, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, e aquele que profetiza, portanto, edifica a assembleia, edifica a igreja. Então veja que o dom de línguas, embora seja o menor dos dons, como já falamos aqui, ele pode ainda assumir outras formas, até mesmo uma forma milagrosa, extraordinária. E agora vamos aprofundar um pouco. Por exemplo, é o caso quando alguém de uma outra nacionalidade e idioma está aqui orando em línguas e uma outra pessoa de outro idioma a ouve, a escuta falando no seu próprio idioma. Foi justamente, precisamente isso que aconteceu no Pentecostes de Jerusalém, que vemos narrado em Atos capítulo 2. Foi isso que aconteceu com os 120, os apóstolos e os discípulos que estavam no Pentecostes, o cenáculo de Jerusalém, onde aconteceu a vinda, o derramamento do Espírito Santo. E veja que beleza é esse dom. Ele acaba se tornando um dom de evangelização, porque as pessoas que lá estavam, os estrangeiros, começaram a ouvir o evangelho sendo pregado e anunciado no seu próprio idioma. Então, portanto, existe uma relação muito íntima, intrínseca, entre os carismas do Espírito Santo e a evangelização. Mas é importante também dizer que isso não foi algo, como alguns querem fazer pensar, que aconteceu apenas uma vez na igreja, em Pentecostes, na igreja nascente de Jerusalém, para nunca mais voltar a acontecer. Nada disso. Esse fenômeno ele tem ocorrido na história da igreja por diversas vezes e em vários períodos. Quer ver um exemplo? Nós temos a história, por exemplo, de São Vicente Ferrer. Ele falava na sua própria língua, mas durante sua pregação ele era ouvido numa variedade de idiomas pelas pessoas que o escutavam, mas que não necessariamente conheciam o idioma natural, original de São Vicente Ferrer. Se dermos um salto na história, chegando para o século XX, nós vamos ter um outro testemunho muito impactante e eu quero compartilhar com você. Tivemos o caso de um monge beneditino, um grande erudito, um biblista, chamado Dom Louis Leloir, falecido em 92. Ele era um especialista em línguas bíblicas e conta que certa vez ele estava orando sobre uma questão que estava ali com certa dificuldade e que era ligada à Nossa Senhora. Ele relata inclusive essa história em um artigo acadêmico que foi publicado. Então ele disse que foi convidado para uma reunião de oração carismática, um grupo de oração. Ele conta que acabou indo para essa reunião, mas muito cético, duvidando daquilo tudo, se realmente era algo de Deus ou não, mas acabou indo. E aí, chegando na reunião de oração, no grupo de oração, a certa altura, os participantes começaram, claro, a orar em línguas. Até aí tudo bem, normal, para um grupo de oração carismático, mas o mais impactante ele vai narrar agora. Ele conta que ali tinha uma jovem, uma moça, que estava perto dele e que ele a escutou, orando, falando perfeitamente no idioma siríaco antigo, ou seja, uma língua que data do século I depois de Cristo. Então lembra que esse monge beneditino, ele era um biblista, especialista em línguas antigas, línguas bíblicas antigas, e tinha uma questão mariológica para resolver. Lembra disso? Pois bem, quando a oração daquela jovem foi escutada por ele, e ele escutou em siríaco antigo, aquela oração era dedicada à Virgem Maria. E essa oração acabou dando a chave teológica que ele estava querendo responder. Então acabou sanando aquela dúvida que ele tinha. Então, o Dom Louis Leloir, ele se vira para a moça depois e pergunta para ela: como é que você sabe, como é que você aprendeu a orar e a falar em siríaco antigo? E ela acaba respondendo para ele: mas eu não sei falar siríaco, eu apenas estou orando em línguas. Coisas do Espírito Santo, Então, com isso, nós podemos ver que esse milagre, um autêntico milagre mesmo de dom de línguas, ocorreu na igreja primitiva, no passado, mas também continua ocorrendo nos dias de hoje. Nunca cessou na história da igreja. Ainda que continue a ocorrer, ainda que ocasionalmente, mas na atualidade, ele ainda acontece. De fato, é um verdadeiro milagre. Mas mesmo que algumas pessoas acabem aceitando e afirmando que somente esse tipo de dom de línguas é que é o único autêntico, ou seja, esse que ouve, interpreta e fala um outro idioma existente, ou mesmo uma língua antiga, nós também podemos ver que isso também ocorria na comunidade de Corinto, quando São Paulo ali redige a sua carta. Então, o que nós podemos ver descrito ali na carta aos Coríntios
é um tipo de dom de línguas usual, praticado ali em circunstâncias normais, cotidianas, e até mesmo nesse contexto litúrgico de manifestação pública de fé na Assembleia. E se tomarmos também o próprio texto de Atos dos Apóstolos, além do Pentecostes de Jerusalém, em Atos 2, nós também podemos ver outros episódios, em outros capítulos, em que o dom de línguas está ali agindo em outras situações das pessoas falando línguas, não no sentido de outros idiomas, mas nesse sentido de sons inexprimíveis, de uma forma não inteligível, de maneira conceitual. Então, para pegar em conjunto aquilo que nós já abordamos sobre a Sagrada Escritura, nós também temos aqui inúmeros outros textos do período, vamos dizer, pós-bíblico, ou seja, com os padres da igreja, no período patrístico, que também vão corroborar a experiência e o testemunho desse dom manifestado ali na igreja primitiva. Então veja que diversos desses relatos dos padres da igreja vão narrar a experiência do dom de línguas em ambas as formas que nós falamos aqui. Ou seja, tanto aquela fala e a compreensão de um outro idioma em uma língua existente, seja antiga ou moderna, que acabou sendo chamado depois de xenoglossia, quanto a sua forma também mais usual do dom de línguas, ou seja, aquelas expressões não inteligíveis, que ficou conhecido como glossolalia. Mas acontece que com o passar do tempo, os padres da igreja, eles acabaram como que mudando a forma com que denominavam o dom de línguas e acabaram atribuindo somente a esse fenômeno mais raro, milagroso de falar e compreender um outro idioma, né, na mesma forma ali que no formato do Pentecostes de Jerusalém. Somente a isso eles chamavam de dom de línguas. E aí daí a outra forma de orar em línguas, essa forma não inteligível, essa forma de oração, de louvor a Deus, que vai além da compreensão humana, eles acabaram dando uma outra denominação, chamavam de júbilo. E foi justamente essa expressão, por exemplo, que foi usada por Santo Agostinho. Esse termo é o que ele passou a utilizar. E nós podemos ver isso aqui narrado nessa obra, nesse volume, que é o seu comentário aos Salmos. Assim vai dizer Santo Agostinho sobre a questão do júbilo. Quero ler aqui para você. Vou repetir o que já vos é notório. Quem jubila não pronuncia palavras. O júbilo é som alegre, sem palavras. É a voz da alma, olha que bonito. Transbordante de alegria, a exprimir quanto possível seu afeto, sem dar-lhe sentido preciso. O homem com alegria e exultação inexprimíveis e ininteligíveis deixa transbordar sua alegria sem palavras. Demonstra na voz e alegria, mas repleto de excessivo gáudio, quer dizer, alegria, né? Não o explica oralmente. E aí depois, mais adiante, ele vai continuar agora se dirigindo para a Assembleia, para a comunidade, animando para que a comunidade também ore nessa alegria, para que ela jubile, ele vai dizer assim. Página 1077. Comentário ao Salmo 94. Jubilemos diante de Deus, nosso Salvador. E o que é jubilar? Jubilar é ter um gáudio inexplicável em palavras, que, todavia, a voz demonstra haver interiormente, mas não pode exprimir. Então, como nós vimos sobre esse dom de júbilo, como Santo Agostinho chamava, ele explica que é um dom também que tem uma contrapartida natural. O que isso quer dizer? Algumas pessoas acabam criticando o dom de línguas, dizendo que ele não é um dom sobrenatural, mas que é uma ação meramente humana, já que a pessoa ali, por exemplo, ela pode parar de orar quando quiser, ou até mesmo, quem sabe, inventar que está orando em línguas. Mas aí a gente pode perguntar, o que se esperava? Que a pessoa entrasse numa espécie de transe ou que perdesse suas faculdades quando estivesse orando em línguas? Isso acabaria indo contra a nossa própria liberdade, contra o livre-arbítrio dado por Deus. Então veja que a tradição mística, ela vai nos ensinar, por exemplo, sobre as áreas do ser, sobre a nossa vontade. A vontade é uma dessas áreas do ser, faculdades da alma. E justamente ela é soberana por quê? Pela liberdade que Deus nos deu. Isso também acaba passando com relação aos dons, com os carismas do Espírito Santo. É uma graça, é um dom, mas nós podemos parar quando quisermos. Isso não é nada contra o carisma, não é nenhum demérito, muito ao contrário. Então veja que existe, como eu falei, uma contrapartida humana em relação aos dons, seja no carisma de ensino, no carisma de profecia, no carisma de cura também, mas também no carisma de falar em línguas.
É como se, de algum modo, os carismas elevassem a nossa natureza humana, ou seja, um dom natural ele é aperfeiçoado ao nível sobrenatural. Então, quando nós oramos em línguas, naturalmente nós não ficamos fora de nós oramos com a nossa própria voz, né? Quando oramos em línguas. Mas ainda assim, em meio à ordem natural, deixar o Espírito Santo agir em nós de forma divina e sobrenatural. E isso é uma beleza, isso é um mistério, mas por isso que é uma graça e que é um dom. Então, assim nós nos dirigimos a Deus em oração de uma maneira natural, mas nós podemos ter a nossa oração aperfeiçoada pelo Espírito Santo com a oração em línguas. E é isso, inclusive, que nós vemos ali narrado em Romanos 8:26, de que nós não sabemos orar nem pedir como convém, e por isso o Espírito Santo vem em nosso auxílio, nos ajudando a orar e a pedir com gemidos inefáveis. Mas então, voltando agora a Santo Agostinho, é justamente esse o caso do que ele chama de júbilo ou jubilação, conforme a tradução que você encontrar. Aquele que jubila, vai dizer ele, é movido pelo Espírito Santo. Ele deseja louvar a Deus de um modo mais aprimorado, mais elevado, mais perfeito, de um modo que vai para além do que as palavras podem expressar. Então olha que interessante, embora que o nosso foco seja falar de Santo Agostinho, eu quero trazer como convidado Santo Tomás de Aquino, que vai trazer uma ideia muito semelhante. Ele vai dizer que a nossa mente ela é acesa pela devoção e acabamos irrompendo em choros, em suspiros e em gritos de júbilo e outros ruídos semelhantes. Então veja que aqui São Tomás de Aquino ele está falando sobre louvar a Deus em alta voz de uma forma que também vai além das palavras, ou seja, o dom de línguas. Então vejamos que o dom de línguas ele tem uma característica muito própria de ser um dom simples, humilde. E é justamente por isso que ele confunde o orgulho humano, que muitos acabam pensando que é algo ridículo. Isso acaba só justificando justamente a simplicidade e a natureza desse dom. Como eu falei, o dom de línguas ele confunde o orgulho humano por quê? Porque eu sei que nós podemos talvez nos sentir um pouco sem jeito a orar em línguas, sobretudo quem está começando, experimentando essa graça, fica ali preocupado com o que vão pensar, o que vão dizer, como é que vão reagir quando nos escutarem orando em línguas. Ele é um dom, portanto, que promove a simplicidade. E é aí que reside, de maneira até paradoxal, a sua grandeza. O dom de línguas ele pode até ser o menor dos dons, mas ele nos ajuda com isso a entrar na infância espiritual, a crescermos em humildade e também, claro, em santidade. Ele nos purifica e como porta para os outros dons, ele também nos abre para recebermos os outros dons, outros carismas do Espírito Santo, justamente porque nos ensina a ser humildes. E é com humildade que se deve receber o Espírito Santo e os seus dons e os seus carismas. Outra coisa que você pode perguntar, mas o maligno, o demônio, não pode falsificar um carisma? Claro que pode. Mas veja, uma falsa profecia, ela não é um certificado de que não existe profecia autêntica. Um falso dom, ele não vai ser prova de que não existe um dom real. Um falso ensinamento, ele não implica dizer que não existem ensinamentos reais, verdadeiros, entendeu? Então, o que nós devemos fazer com os dons do Espírito Santo de modo a saber se eles são autênticos, se vêm de Deus ou não? Nós vamos suprimir os dons? Nós vamos negar os dons, os carismas? Claro que não. Nós vamos fazer o quê? Nós discernimos. E esse é o princípio paulino do discernimento. Não instigue o Espírito, não desprezar, mas testar, ou seja, discernir e manter aquilo que é bom. Então, não negar os carismas, mas discernir. Vamos então agora voltar a mais uma ideia de Santo Agostinho. Nós já vimos aqui com isso que falamos que ele foi um profícuo, autor que falou sobre o dom de línguas, que ali ajudou a estabelecer a doutrina e teologia sobre o dom das línguas. Mas ao mesmo tempo, no tempo de Santo Agostinho, naquele momento histórico, ele vai constatar que parece que já não está acontecendo nada mais com a ação do Espírito Santo. Por exemplo, mesmo ao batizar alguém, ao impor as mãos, não há ali manifestação de dons e de carismas. Sobre isso eu quero ler aqui nesse livro, Retratações, o que ele nos diz. Aqueles milagres não foram consentidos ao nosso tempo. Isso para que o nosso espírito não exija sempre coisas visíveis e para que o gênero humano não se arrefeça pelo costume de se apoiar nesses bens com cuja novidade
se tinha inflamado. Isso é de fato verdade, pois até agora, quando se impõe as mãos aos batizados, não recebem o Espírito Santo de modo a poderem falar na língua de todos os povos, aqui seria então a xenoglossia. Ou até agora os doentes não ficam curados à passagem dos pregadores de Cristo. E se os outros milagres aconteceram então, que depois se vê claramente que agora cessaram. Mas o que eu afirmei não deve se entender como se agora não se deve pensar que não se realiza milagre algum em nome de Cristo. Então aqui ele vai se retratar, por isso o nome do livro, né? Ele vai reconsiderar algumas ideias. Com efeito, eu mesmo, quando escrevia este meu livro, fiquei sabendo que um cego recuperou a vista, junto aos corpos dos mártires de Milão, na mesma cidade, e outros muitos que se realizam em nossos dias, dos quais não podemos ter conhecimento e nem sequer podemos enumerar os que conhecemos. Curioso, né? Ao passo que ele entende e acreditava que os dons eram algo para a igreja nascente, como que dá para aquele seu pontapé inicial, mas ele reconhece também que tem visto ali acontecer novos dons, curas e milagres. Então Santo Agostinho ele realmente parece reconhecer que os dons do Espírito Santo parece que haviam como que cessado ali naquele seu tempo da igreja e que talvez deveria ter sido algo somente restrito à igreja nascente, ali como que para dar um gás, né, como eu falei, aquela força inicial para a sua expansão. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver ainda um outro texto dele na sua obra do batismo que vai trazer também ideia semelhante. Olha só, quero ler aqui com você. Pois atualmente não se recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos, como antes se recebia com a manifestação de prodígios temporais e sensíveis para fortificar a fé incipiente e propagar a igreja nascente. Pois quem agora espera essas manifestações, de modo que aqueles a quem se impõe as mãos para receber o Espírito Santo comecem a falar em línguas. Então é tão escasso naquele período que ele chega a dizer que ninguém espera mais que alguém, ao rezar por ela, comece a orar em línguas. Esse era o cenário, né, daquele tempo. Da mesma forma também, ele vai trazer uma outra ideia, já agora no seu comentário a São João, vai dizendo que essa questão de orar em línguas foi apenas um sinal do começo da igreja e que passou. Mas nós, claro, já vimos que Santo Agostinho vai como mudar essa ideia, essa postura, quando ele vai falar sobre a questão do júbilo, né, da jubilação, de jubilar referente à oração em línguas. Então veja que aqui Santo Agostinho ele não fala de júbilo meramente como uma expressão de alegria pura e simples, mas ele está se referindo a uma experiência profunda e concreta com o Espírito Santo. E aqui vem um ponto importante também para destacar. Embora de fato a literatura cristã ela acabou tendo visto desaparecer já muito cedo, né, referência sobre o dom de línguas, ainda que menções, né, aos dons carismáticos, sobretudo da profecia, ainda se prolongou até ali pelo século VIII. Mas veja, isso pode ter ocorrido justamente, muito provavelmente, porque esses autores católicos, como Santo Agostinho, acabaram compreendendo apenas as línguas estrangeiras, ou seja, o que falamos aqui da xenoglossia. E como eles acabavam não presenciando mais essa forma milagrosa do dom de línguas, né, de falar um outro idioma, e também não os vivenciavam, tenderam a acreditar e também a escrever de que era algo apenas para o passado e para a igreja nascente, o dom de línguas enquanto xenoglossia. Mas eu penso que é importante notar que isso indica muito mais não a cessão, né, a parada de ação do Espírito Santo, mas indica muito mais o tipo de fiel que já estava vivendo naquele período, ou seja, um declínio da fé e da espiritualidade, muito mais sobre isso do que sobre a ação do Espírito Santo na igreja, que nunca parou, que nunca cessou. Mas mesmo assim, de todo modo, essa chamada oração como elemento pré-conceitual, né, ou seja, a oração de maneira não inteligível, ela ainda vai continuar na história da igreja. E foi isso, como nós vimos já agora aqui em Santo Agostinho, em que ele vai se referir como júbilo, como jubilar. Ou seja, dom de línguas ele entendia necessariamente como o falar outras línguas estranhas, mas esse dom de falar, de orar, de louvar de maneira não conceitual, o que chamamos hoje de oração em línguas, de maneira corriqueira,
ele trazia como júbilo, jubilar. E aí, eu quero já quase caminhando para o final, eu quero ler então esse trecho do sermão 266, em que Santo Agostinho vai falar por ocasião da vigília de Pentecostes. Olha só que bonito. Cada indivíduo falava em todas as línguas, porque a igreja que existiria em todas as línguas estava sendo predita. Um indivíduo era o sinal da unidade. Todas as línguas em um indivíduo, o que significava todas as nações nessa unidade. Os que estavam cheios falavam, os que estavam vazios ficavam atônitos, e o que é mais repreensível ficavam atônitos e criticavam. Parece uma fala, né, um texto sendo escrito para os dias de hoje, não é verdade? Quem está cheio fala, quem não está cheio fica calado, e quem fica ali meio lá, meio cá, acaba criticando. Então, só para destacar que nesse caso aqui, ele realmente se refere estritamente ao dom de línguas enquanto falar um outro idioma conhecido, a xenoglossia. Então vamos lá, para fechar, para resumir aqui a nossa conversa de hoje. Falar línguas, na sua forma autêntica, é um dom do Espírito Santo, é um dom de oração. Então, resumindo uma frase, o que é o dom de línguas? É um dom de oração. E claro, como toda oração, ela deve nos levar a uma relação, a um encontro com Deus. Infelizmente, algumas pessoas acabaram desenvolvendo um certo tipo de aversão, de horror às línguas. Então, em vez de pedir uma glossolalia, acabam manifestando uma glossofobia, uma aversão às línguas, uma aversão a esse dom. E talvez justamente por denotar esse medo, até mesmo uma espécie de fobia de se encontrar genuinamente com Deus e daquilo que possa ser exigido a partir desse encontro. O que eu tenho para dizer é: não tenhamos medo do Espírito Santo e das suas surpresas derramadas sobre a igreja desde o seu nascimento, sobre cada um de nós, sobre cada fiel, desde sempre. Um abraço, Deus abençoe.